Bom, pessoal, então aqui a gente vai começar, conforme combinado, a resolução da prova aí desse semestre, né? 2018-1 de mecânica vibratória. Uma prova bem tranquila, tá? De nível bem básico, não tem nada muito difícil aí, acreditem, tá? É uma prova bem tranquila. Um aluno bem informado em equações diferenciais e mecânica geral poderia resolver tranquilamente essa prova. Então eu vou resolver aqui com vocês para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso, que agora, né, daqui para frente a gente vai começar a entrar na mecânica lagrangiana. Então, olha só, a questão número 1 é uma questão bastante tranquila do ponto de vista mecânico. A gente tem uma barra fixa em uma das extremidades, que é essa extremidade aqui simbolizada como a origem, né, letra O. E nessa barra, lá no seu centro, está preso um bloco, sujeito aí a forças de mola e amortecimento. E lá na sua outra extremidade a gente tem também uma mola, tá? Então, assim, para não perder muito tempo com orientação, eu já sugeri um eixo de orientação aqui. E também, né, já sugeri uma imagem aí do nosso problema, né, uma foto, para que facilite na análise. Então a pergunta tem algumas letras, né, A, B e C. E na letra A pede para a gente obter aí, né, a nossa equação do movimento, que é a equação diferencial que descreve esse sistema mecânico, tá? Então é bem tranquilo, porque eu posso separar isso em uma análise para o bloco e posso separar isso em uma análise para a nossa barra, tá? Então no bloco eu vou ter só translação só na direção J. E na barra, como ela está presa na extremidade, ela vai girar, né? Então, descrevendo o ângulo θ aí, eu vou ter então translação. Beleza? Só para a gente ficar um pouco mais esperto, né? Aqui no bloco eu sei que vai ter uma forçazinha de tração aqui, porque tem fio. Aqui também. E aqui para baixo eu tenho uma força de mola e tenho uma força de amortecedor. Repare que no momento que eu tirei a foto, né, que eu sugeri aqui para vocês, a barra está subindo, né? Então, se ela está subindo, o ângulo θ está aumentando, e se a ponta da barra está subindo, aqui vai se exercer nessa extremidade uma força de mola para baixo também, tá? Então, muita gente comeu bronha aqui, porque no momento em que a barra sobe, a força de mola ela é resistiva, né? Então, ela é para baixo. Maravilha? Então vamos fazer a análise rápida aí desse problema para a gente encontrar qual era a resposta correta. Olha, vamos lá, vamos começar pelo bloco, né? Uma outra coisa que o pessoal errou pra caramba é na hora de escrever a equação para o bloco, esqueceu que o bloco tinha a massa 2 vezes maior do que a massa da barra, tá? Então quando eu for fazer a análise aqui para o meu bloco, eu tenho que observar, né? Ó, a tração nesse caso aqui está na direção positiva aí do meu eixo de orientação. Então, quando eu aplicar a segunda lei de Newton para ela, né, eu vou ter a tração menos kx menos c x ponto, isso tudo, né, igual a massa vezes aceleração. Só que a massa é 2m, né? Então, 2m vezes aceleração, que é x, 2 pontos, tá? Nossa, teve muita gente que errou isso, tá? Essa massa esqueceu desse 2 aí, perdeu quase a questão inteira por causa dessa brincadeira aí. Bom, o bloco não tem muito o que fazer. É só essa equação que ele está sujeito, tá? E agora a gente tem que dar uma olhada na barra. Se vocês observarem, né, a barra como ela gira, a gente vai ter a tração aqui, né, exercendo um torque nesse braço aqui, e a gente tem a força de mola exercendo um torque nesse braço maior que dá o comprimento inteiro da barra. Então veja, né, se eu adotei esse sistema aqui de coordenadas, quando eu fizer o produto escalar IJ, vai me dar um Z saindo da folha. Então essa é a minha direção positiva. Só que se você calcular aí, né, o torque causado pela tração e pela força de mola através da regra da mão direita, você vai ver que ambos estarão entrando na página. Então eles vão estar em sentido contrário, né? No caso da tração, vai ser a tração vezes o braço, que nesse caso é L sobre 2. Está entrando, então é negativo, menos T sobre 2 aí, né? Porque é L sobre 2 aqui, então eu estou escrevendo assim. Aí a gente vai ter a força de mola do tipo KY, cuidado que os deslocamentos são diferentes, né? Então, KYL, tá? Esse aqui é o meu torque. E isso tudo tem que ser igual ao momento de inércia, que foi dado para vocês como 1/3 de M L2, vezes a aceleração angular. Olha, teve um monte de gente que colocou 2 aqui, hein, no lugar do 3. Eu dei esse momento de inércia, tá? Foi dado da questão. Teve gente que errou de bobeira também. Então eu tenho essa equação. Eu tenho duas equações aqui.
Qual é o problema? O problema é que uma está em termos de x, que é a primeira, e a outra tem misturado y e θ, né? Então eu preciso escrever em termos de uma variável só. Eu vou utilizar aí, conforme eu já tinha sugerido para vocês em sala, escrever todo mundo em termos do θ, né? Então se você observar aqui, conforme o x se movimenta, né, que é esse pedacinho aqui, como o braço é L sobre 2, quando eu fizer aí o produto, né, L sobre 2 vezes θ, eu vou recuperar aí quanto que movimentou o meu bloco em x. Já o y, como está na ponta da barra, né, ou descrevendo o movimento da ponta da barra, o meu raio aqui associado vai ser o comprimento inteiro dela. Então, né, para descrever o meu y, eu multiplico aí r θ, que no caso aqui o raio seria o próprio comprimento da barra, né? Então eu tenho aí o meu x e meu y escritos em termos de θ. E aí, se eu quiser saber o x ponto, y ponto, é só sair derivando dos dois lados, né? Muita gente também, ao derivar dos dois lados, esqueceu aí da constante multiplicativa, né? E virou uma lambança na resolução da questão, tá bom? Então é bem tranquilo, já vou atualizar aqui em cima os valores então. Deixa eu colocar em outra cor para facilitar. Onde tem x, vou colocar L sobre 2 θ. Então aqui vai aparecer um L sobre 2 θ. Aqui vai aparecer, no lugar do x ponto, um L sobre 2 θ ponto. E no lugar do x 2 pontos aqui, vai aparecer um L sobre 2 θ 2 pontos. Tá? E aqui no y, cuidado, né? Porque vai aparecer somente um L θ. E aí, as duas equações agora ficam escritas em termos de θ somente. Outra coisa, né? Ao mudar de uma linha para outra, muita gente esqueceu esses fatores 2 que estão aí e acabou errando a questão também. Então precisa de atenção, né, gente? Nós estamos aí já caminhando para um curso, para um final de curso, na verdade. E vocês precisam se policiar, porque errar besteira assim é característica de aluno do início do curso, né? Não de final de curso. A gente tem que ter isso na cabeça para ir se policiando e tentar melhorar sempre, tá bom? Então o que eu vou ter que fazer aí? Vou ter que dar um jeito de mexer nessas duas equações para que a gente possa sumir com essas trações aí da jogada e encontrar nossa equação governante. Então eu vou copiar essa expressão aqui e vou lá para outra folha, tá? Para a gente continuar. Então vejam, a gente tem que mexer nessas equações, né, para poder encontrar a nossa equação governante. E observem que ou eu posso isolar a tração em uma e substituir na outra, ou então sair, né, utilizando aí as multiplicações de uma equação aí por um número, somando com a outra, etc e tal, para resolver. Como a gente tem aqui embaixo, né, olha só, eu posso cancelar esses L's aqui com esse quadrado, na verdade, e dar uma simplificada nessa equação de baixo, deixando ela assim. Então, KL θ, 1/3 de ML θ 2 pontos. E aí, esta equação e esta eu posso manobrar. Se vocês repararem, né, se eu multiplicar a equação que está em vermelho aqui embaixo por 2, eu vou gerar um termo menos t, que vai poder, quando somado com a equação de cima, cancelar a tração, tá? Então, se eu multiplicar esse cara aqui por 2 e somar com a equação de cima, eu consigo sair com essa tração fora da jogada, tá? Então, só vou reescrever as duas equações aqui de novo, dando essa ideia para vocês, né? Para nunca errar. Então, só vou copiar aqui a equação de cima. Aqui corta, né? Então, m L θ 2 pontos. E a de baixo já multiplicada por 2. Então, vai ficar um menos t menos 2KL θ igual a 2/3 de ML θ 2 pontos. E aí essas equações aqui eu posso somar, né? E aí quando eu somar, essa tração vai embora, né? Esse cara com esse vai embora. Aqui do lado esquerdo eu fico com 5/2 de KL θ, né? Esses dois caras. Sinalzinho de menos, não posso esquecer, né? Ó, outra coisa que erraram pra caramba. Aqui esse cara não muda, não tem nada, ninguém para poder mexer com ele, então ele fica menos c sobre 2L θ ponto. E do lado direito, né, é só somar esses dois. E aí 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, vai ficar 5/3 de ML θ 2 pontos. Reparem que o L aparece em todo mundo de novo, né, então posso sumir com ele daí. E finalmente escrever minha equação governante como sendo 5/3 de m θ 2 pontos, mais c sobre 2 θ ponto, mais 5/2
de kθ igual a zero. Então, essa é a equação governante e resposta da nossa letra A, tá? Então, tá aí. Na letra B, era uma decorrência desse item que falava para a gente indicar quem era a massa equivalente, né? Constante de mola equivalente e o constante de amortecimento equivalente. É muito simples, só para ver se o pessoal sabia, né? Então, esse cara que aparece aqui na frente do θ dois pontos é a massa equivalente. O cara que aparece aqui na frente do θ ponto é o C equivalente. E o cara na frente do θ é o K equivalente. E já estava respondida assim, então, a letra B. Na letra C, ele dá uns valores para o K, para o C e para o M, né? E fala para encontrar o fator de amortecimento, indicando se é do tipo crítico, subcrítico ou supercrítico. E escrever, então, baseado no resultado, qual é a amplitude de oscilação em função do tempo. Só para ver também se o pessoal está ligado nesse tipo de coisa, né? Então, é muito tranquilo porque o fator de amortecimento ele é calculado através aí da razão, né? C equivalente sobre o C crítico. Então, nesse caso aqui, o C equivalente é C sobre 2 e o C crítico a gente pode calcular, né, como 2 raiz de Km. K equivalente e M equivalente também. Então, é só colocar aí os valores, né? Ele deu C, deu K e deu M. Se você colocar nessa expressão, você vai ver que isso aqui vai ser menor do que 1. E quando é menor do que 1 é característica de sistema subcrítico. E aí, sistemas subcríticos têm amplitude de oscilação descrito através, né, de uma exponencial externa aí que mata a oscilação do tipo xi ômega n t. E lá dentro uma soma de seno e cosseno. Então, um A cosseno de ômega dt mais um B seno de ômega dt. Onde esse ômega d aqui é a frequência deslocada, né? Displacement. Então, pelo fato de a gente ter um amortecimento aí no problema, a frequência de oscilação do sistema não vai ser mais a natural, e sim essa frequência deslocada, que é o ômega d, que também pode ser calculada, né, através de raiz de 1 menos xi quadrado vezes ômega n. Então era só para ver aí se o pessoal estava ligado nesse tipo de coisa. E assim então a gente tem o final da questão 1. Continuem aqui na playlist para ver o resto da avaliação. Até mais!